Eu vou ler novamente Ezequiel, esses três grandes profetas, né? Yeshayahu, Irmiyahu, se fala Isaías, Jeremias e Ezequiel, né? Eu tenho dito que o certo, correto, é citar o nome dos profetas em hebraico, já que nome não translitera, né? Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, né? Ben-Gvir, né? Ministro da Segurança, né? A gente vê as notícias nos jornais e os nomes não se transliteram, né? Nem em Israel hoje, como que declarou a independência do Estado de Israel, Davi Ben-Gurion, né? Os nomes se mantêm. É um grande erro, né? E foi o pior erro que já houve, foi fazer transliteração do nome do Salvador e único mediador entre Jeová, Deus Pai Criador, e os homens, o qual é Yahushua Mashiach. Eu vou provar, pregar, afirmar, né? Confirmar do porquê que o cristianismo é uma religião sanguinária, né? Tal como o islamismo, a religião do Corão muçulmano de Maomé. Por que as igrejas cristãs mataram muito, mataram para valer nas cruzadas, nas inquisições, não só a Inquisição católica, Inquisição portuguesa, espanhola, mas a Inquisição protestante, a qual eu venho pregando nesses dias, para provar que o sistema religioso do cristianismo está errado, está tudo errado. Não tem como eles se consertarem, se arrependerem, se porem em ordem, né? Não vão se colocar em ordem. E você, homem, mulher, se você morrer no sistema, você está perdido. E Ezequiel, capítulo 16, versículo 44, eis que todo compositor de provérbios dirá ao teu respeito esse provérbio: tal mãe, tal filha, né? Já sabemos que isso vai apontar, isso da antiga aliança que o profeta Ezequiel escreveu, vai apontar para a nova aliança, Novo Testamento, para a Igreja Católica Romana, a mãe, bêbada, embriagada de sangue, e para as suas filhas, as igrejas protestantes, né? Luteranas, presbiterianas, para mim não salva uma, não escapa uma, anglicana, puritana. Eu leio aqui o Apocalipse, onde um dos 7 anjos, das 7 taças, veio dizer-me, Apocalipse 17, escrito por Yehohanan. Yehohanan é o autor, o escritor aqui do livro do Apocalipse. Mas você deveria dizer João. João é quem nasce aqui no Brasil, aqui, com a letra J. John. Na América do Norte, na Europa, né? Mas em hebraico é Yehohanan. Yehohanan. Eu não entendo como essa Aline, né, que diz ser de Israel, cita nomes transliterados, modificados, né? Eu não entendo, é porque o canal dela do YouTube é monetizado, é para ganhar dinheiro, né? Diz que é Yehudim, judia, mas agrada gregos e troianos, agrada católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, né? E aqui Yehohanan diz
E um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta, que está sentada à beira das águas copiosas. Os reis da terra que se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram os habitantes da terra. Está todo mundo embriagado. Por que eu prego há 2 anos e ninguém converte? Porque estão embriagados. Ou é de teologia? Também. É de dogma? Também. É de credo, de estatuto, RI, regulamento interno, normas de religiões, igreja? Também. Estão embriagados do sistema. Essa bebida da igreja católica, da igreja protestante, da igreja pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, ou embriaguez braba, né? O efeito da embriaguez não passa. Embriagaram-se os habitantes da terra. E ele me transportou, o anjo. E ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta. Sentada sobre uma besta escarlate, vermelha, cheia de títulos blasfemos. São os nomes das dezenas e dezenas e dezenas de milhares de igrejas, né? Nomes blasfemos. Com 7 cabeças e 10 chifres, a mulher estava vestida com púrpura e escarlate, sempre vermelha, né? Adornada, não é a cor dos cardeais que vão virar papa um dia, no conclave, né? Eles vestem de vermelho, né? Sempre se veste de vermelho, né? Adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Sua fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das prostitutas. Tal mãe, tal filha. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Né? Tal mãe, tal filha, né? Diz Ezequiel 16:44. Né? Então, como que o cristianismo, as igrejas cristãs, se corromperam, ou já nasceram corrompidos? O nome hebraico do Salvador é Yod He Vav He, né? Trigrama. Esse é o nome do filho, Yehoshua. O mesmo que Moisés, o profeta, fez em Números 13 com Oséias, filho de Nun. Não é Josué, porque a letra J não existe no hebraico antigo e nem no moderno. Nas 22 letras do hebraico não há o J, nem para Jeová e nem para Jesus, muito menos para Josué, não existe isso. Ao adicionar o Yod ao nome Oséias, filho de Nun, então o 6º livro da Tanakh, a Bíblia hebreia, a Bíblia hebraica dos judeus, hebreus, israelenses, o 6º livro chama-se Yehoshua, depois dos 5 primeiros livros, né, da Torá, né, Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim, né? O 6º é Yehoshua. Então foi por inspiração do Criador que o profeta Moisés fez isso. E é por inspiração de Deus, o Pai, o Criador, Yod Rei, Vav Rei, com tetragrama, o Pai, envia o anjo Gabriel à Virgem Miriam para que ela entenda o que vai acontecer e já dá o nome para ela colocar no filho. Né? Veio da glória esse nome. É o nome que está sobre todo nome, nos céus, também na terra, debaixo da terra. Né? Filipenses 2, Shaul fala isso. Saulo de Tarso, Paulo. Porque é um nome que vem do céu. Põe o nome de Yehoshua. Porque Mateus 1, 21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No rodapé dessa Bíblia aqui,
A Bíblia de Jerusalém, você diz Editora Católica. Sim. Mas a tradução é feita mesmo em Israel. O rodapé, na letra F para Mateus 1:21, dá o nome Yehoshua, que quer dizer Jeová salva. Os judeus falam Hashem, né? Hashem, Adonai, Elohim. Mas Yehoshua quer dizer Jeová salva. É o significado, né? Porque o filho tem o trigrama, Yod He Vav. E se não houvesse helenistas gregos, não mexesse no nome em hebraico, não transliterasse, o nome teria sido mantido. O nome em hebreu, né? Todos estariam pregando em Yehoshua, mas tinha que acontecer, né? Já a Septuaginta, porque Yehoshua se escreve com 8 letras. A Septuaginta arrancou 2 letras. Aí ficou Yeshua. O Talmud arrancou mais letra. Arrancou mais uma letra e ficou Yeshu no Talmud, né? O correto é Yehoshua. Então houve essa transliteração, modificação, essa alteração. Isso aí já é uma corrupção. Mudar o nome do Salvador, Yehoshua, para Cristo, Jesus, no grego, né? Porque a salvação não vem dos gregos. E Yohanan 4:22, o quarto evangelho, diz que a salvação vem dos judeus, dos Yehudim. Então, para admitir que o nome é Jesus Christus, no grego, então a salvação teria que vir dos gregos, de Alexandre o Grande, né? Japão. Os gregos lá no livro de Daniel, e não combina. Veja a estátua do sonho do rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro Babilônia. Não tem salvação na Babilônia. Os peitos de prata, né? Braços, medos, peças. Não tem salvação na Pérsia, no Irã. O ventre e as coxas de bronze, aí é os gregos. Não tem salvação na Grécia. Os gregos, em Ronan 17, vieram ver o Mashiach, Yehoshua, e ele não deu entrevista. Quem sabe eles estavam atrás de um segundo Alexandre o Grande, mas o Mashiach não era político, não era líder militar, não veio para formar um exército sanguinário, tal como o cristianismo formou nas cruzadas, né? Templários, cruzados, soldados da cruz, para irem libertar Jerusalém. Irem libertar Jerusalém. O Mashiach já tinha dito para a mulher samaritana, e Yehoshua tinha dito, nem nessa montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Que ideia é essa dos papas? De criar papas cristãos, igrejas cristãs, igreja romana, igreja católica, a mãe do cristianismo, é inventar a cruzada para libertar Jerusalém dos sarracenos, dos mouros, dos muçulmanos. Sendo que o Mashiach Yehoshua diz que nem nessa montanha, Ronan 4:21, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então era uma ideia política. Veja que depois de 1948, quando Davi Bergoglio declarou a independência do Estado de Israel, o Estado de Israel veio à existência. Claro, depois de Oswaldo Aranha, o brasileiro de Alegrete, Rio Grande do Sul, garantia a vitória para o Estado de Israel voltar a existir. Em 29 de novembro de 1947, em 48, Davi Bergoglio declara a independência do Estado de Israel e o Vaticano se desliga de Israel. E o Vaticano viu um perigo, né? E o Vaticano quer as peregrinações em Roma, na cidade das 7 montanhas, 7 colinas, e viu que Israel seria um concorrente. Mas antes, nas histórias das cruzadas, era Roma, os papas romanos que promovia as cruzadas para libertar Jerusalém dos muçulmanos, sendo que Roma estava na Europa, Jerusalém no Oriente Médio, na Ásia. E isso era contra o ensinamento de Yehoshua Mashiach, que diz que nem nessa montanha, em Samaria, que hoje pertence à Palestina, né? Belém, a cidade de Belém,
onde nasceu Yeshua Mashiach, pertence aos palestinos hoje. Nem em Jerusalém, a cidade santa, adorareis o Pai. Ou seja, agora o Pai, a partir da nova aliança, vai ser adorado em espírito e em verdade. Não é em Roma, não é em Jerusalém, não é em Samaria, não é em locais. É em espírito e em verdade. Mas a igreja romana, a mãe do cristianismo sanguinário, inventou as cruzadas. E quando você lê as cruzadas ou vê filmes de cruzada, eu pergunto, que diferença tem as cruzadas do olho por olho, dente por dente? De matança, que era permitido no período da lei, da Torá, da lei de Moisés, de Moshe, do profeta Moisés. Mas veja, e quem promovia as cruzadas era o Papa de Roma. O Papa declarava uma cruzada, aquilo acendia, era um avivamento, né? Avivamento religioso do cristianismo, né? Avivamento para derramar sangue, avivamento para matar. Aquilo mexia com a fé das pessoas, uma fé falsa. Fé cristã é falsa. Então começava a se alistar, a juntar exército para ir às cruzadas. E os reis da Europa, você não vê o rei Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, você não vê o rei Filipe da França. 3 reis foram na terceira cruzada, o Barba Ruiva, não? Tudo incendiado pela declaração do Papa para libertar Jerusalém, sendo que o Mashiach disse em Ronan 4:21 que não é mais em Jerusalém e nem na montanha lá em Samaria que adorareis o Pai. Veja que é um intento político. Aí começava a marcha. A autoridade do Papa declarava a cruzada, os reis entravam nessa cruzada, e o que acontecia nas cruzadas? Brutalidade, homicídios, assassinatos, até saques, roubos, saques de cidade. E por que os reis da Europa, que chamavam os cruzados, os soldados da cruz, para ir matar, libertar Jerusalém, matar para valer, por que eles faziam isso? Porque, no final das contas, os reis lucravam com isso. Seus cofres da França, da Inglaterra, iria se encher de dinheiro, de recursos. Que uma cruzada mobilizava muito dinheiro, muito tesouro, tanto para Roma, para o Papa, como para os reis da Europa. E não há mandamento no Novo Testamento, na Nova Aliança, do Mashiach, Yeshua, dando autoridade ou autorização para matar. Matitial 5:21, ele diz que quem matar vai responder no tribunal. 1 Coríntios 6, versículo 9, 10 e Apocalipse 21:22, versículo 8, diz que vai ficar de fora da cidade santa os assassinos, os homicidas. Então, que fé é essa católica? Que fé é essa do cristianismo sanguinário? Que fé é essa da primeira igreja cristã? Para mandar matar, invocar uma cruzada. Isso vai contra 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Os assassinos, homicidas, não herdarão o reino de Deus. Ou contra a primeira carta de Kefa, capítulo 4, versículo 15, que diz que nenhum irmão deve sofrer como assassino, roubador, ladrão, homicida, assassino. E por que o Papa estava mandando matar? Eu já disse que com os gregos, Jesus Cristo, com essa mudança, essa transliteração, e o povo acreditando que o Salvador, o nome dele era Jesus Cristo, então já tentaram anular Ronan 4:22, que diz que a salvação vem dos iudim, dos judeus, e não dos gregos. Começa a matança, começa o cristianismo. Mais tarde, Roma vai mudar o nome Jesus para Jesus. Aí vem Jean Georges Tricino, no ano 1524, o embaixador
do Papa Leão X e muda a fonética do I para o J, e ESO aí fica Geso, aí eles colocam um S, mas fica sus, quer dizer suíno, Jesus. Aí agora eles querem dizer, como diz até hoje, que a salvação vem de Roma. Antes dizia que a salvação vinha dos gregos, da Grécia, do cristianismo, dos cristãos. Até Constantino se tornou cristão. Matança! Cristianismo sanguinário. Aí a igreja romana tomou controle. Não, agora é no latim. Era Jesus Cristo, todo mundo vai pregar Jesus Cristo. Romano. Ficou o Christus, né? O grego ainda, né? Jesus, latim, romano. Aí agora o Papa Bergoglio, Francisco, todos os papas, o Bento XVI, o Karol Wojtyla, João Paulo II, todos pregam que a salvação é se você estiver na igreja de Roma. E as escrituras não podem ser anuladas. E Romanos 4:22 diz que a salvação vem dos judeus. E ao dizer que a salvação vem do nome Jesus Cristo, grego ou Jesus Cristo, latim, romano, grego, romano, isso aí não se torna Kehilá do Mashiach, não se torna, Kehilá é comunidade, não se torna Kenessian do Mashiach, de Matitial 16, sobre esta pedra, Kefas, eu edificarei a minha Kenessian, Kehilá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, e não vemos Yahushua Mashiach matando. Não vemos Kefas e Jacob matando. Não vemos Yehoaná matando, não vemos nem Shaul, nem Paulo matando. Nem Tito, nem Timóteo. Mashiach dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz quando estava matando ele. O Mashiach ensinava, se te bater na direita, ofereça à esquerda. Se mandar dar uma milha de duas, se pedir a capa, dê a túnica também. Dê a outra face. Eles vão até vos matar, Yehoaná, capítulo 16, versículo 2, e quando vos matar, vão dizer que é um ato e um culto para Deus. Religião sanguinária. Eu vou voltar no judaísmo aqui, que começou a matar, matou Jacob, um dos 12. Depois matou Estevão, um dos 7 diáconos do judaísmo. Porque o Mashiach diz, vocês serão perseguidos, serão presos, vos matarão, e vão dizer quando vos matarem que, quer dizer, tal religião, judaísmo, depois cristianismo, cristãos, católicos, cristãos, protestantes, vão vos matar e vão dizer, estamos fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é trazer os heréticos, os hereges, de volta ao seio da madre igreja. Se não é a mãe, é as filhas. O judaísmo não queria trazer os judeus, que seguia o Yeshua Mashiach, ao seio do judaísmo. E eles morriam, mas não voltavam ao judaísmo. Depois o catolicismo agiu como o judaísmo. E o protestantismo agiu como o catolicismo. E essas três religiões, sanguinária, judaísmo, catolicismo, protestantismo, os 3 espíritos de sapo de Apocalipse 16, que seduzem com milagres falsos, prodígios falsos, sinais falsos, potentos falsos, maravilhas falsas, seduzem os moradores da terra. Esses 3 espíritos de sapo, que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Isso aí é judaísmo, catolicismo e protestantismo, e vai levar os moradores da terra a um lugar chamado Magedon. Vocês vão para Magedon, porque não precisa nascer uma nova religião com o nome de Jesus Cristo, romano, dizendo que a salvação vem da igreja de Roma, e os protestantes que a salvação é se você estiver na luterana, na batista, na metodista, na universal, na mundial, na Assembleia de Deus. É o mesmo espírito católico. Não precisa nascer uma nova religião. Essa mesma religião do cristianismo sanguinário já é suficiente para mandar almas para o inferno e lago de fogo. Não diz o Apocalipse 6, o 4º cavalo, o esverdeado, a morte e o inferno seguia. Essa religião, a morte e o inferno seguia. Essa é a religião. E o Islã vem pelas beiradas, né?
que o Islã também é sanguinário, mata para valer. Então no começo o judaísmo tentou abafar, sequestrar, matar, prender, matou mesmo. Não cristão, mas os irmãos judeus, irmãs judias e rudins, que formava a primeira comunidade, que é lá e Querecia. Depois, mais tarde, o cristianismo católico protestante agiu como o judaísmo. Agostinho de Hipona disse: Saulo, foi trazido na marra, na força, ficou cego. Também a igreja tem autoridade, que é a católica romana, de trazer os hereges de volta na marra. Só que o Saulo, Shaul, ficou cego, mas o Mashiach Yoshua, lá em Atos 9, Atos 26, 14, Saul falando para o rei Agripa, ele ouviu uma voz que falava com ele em hebraico ao meio-dia: porque me persegue, eu sou Yehoshua. E Yehoshua cura a visão de Paulo, de Shaul. Já essas igrejas que queimam Jonadá na fogueira, não ressuscita Jonadá, que queima John Hus em 1415 na Boêmia, antiga Tchecoslováquia, não ressuscita John Hus. Calvino, que mata o médico Miguel Serveto, não ressuscita Zwinglio, que usa foice e mata os anabatistas afogados em Zurique, na Suíça. A Inquisição Protestante não ressuscita os anabatistas. O Mashiach curou Shaul, Saulo de Tarso curou Paulo. Eu não vi na história essas igrejas sanguinárias usar da força, matar, destruir, depois fazer voltar à saúde. Então não se engane. O judaísmo, o cristianismo católico, protestante, não é de Deus. Leia Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9, a era de Esmina, né? E Filadélfia, né? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. É assim que Yoshua, o Mashiach, chama sinagogas. Veja que quando ele começou a pregar em Lucas 4, foi na sinagoga em Nazaré. Eles expulsaram todo o Novo Testamento, os 4 evangelhos, Matitial, Marcos, Lucas e Ioná. Você vai vendo os iudinhos, os judeus, o judaísmo expulsando o Mashiach. No final, o judaísmo leva o Mashiach à morte de cruz, né? Entrega aos romanos. O mesmo judaísmo que prendeu Paulo, matou Estevão. E o Mashiach, Yoshua era judeu, Estevão era judeu, e Rudim, Shaul era judeu e Rudim. Mas foram expulsos, foram mortos pelo judaísmo, que se tornou uma religião sanguinária. E o Mashiach diz no Apocalipse: não adianta ir para a sinagoga dos falachos, sefardistas, arquenazistas, dos Heber. Não adianta ir para a sinagoga tentar virar Ihudim, judeu, fazer cirurgia de fimose, circuncisão, e comemorar a festa das cabanas, do Pentecoste, fazer Páscoa de novo. Se o Mashiach disse aqui em Apocalipse que sinagogas são sinagogas de Satanás, e os que se dizem ser judeus mentem, é uma blasfêmia, se dizem judeus, mas mentem, são sinagogas de Satanás, pronto, está definido. Judaísmo, a sinagoga judaica, pode ser do Rabino Ventura aqui no Brasil, Sinagoga Sem Fronteira. Toda sinagoga é sinagoga de Satanás. Não escapa uma. É como as igrejas cristãs. Não escapa uma, nenhuma é boa. Nenhuma é boa. Veja, Gálatas 1:13, 1:14, Shaul fala da sua experiência quando pertencia ao judaísmo. Ou seja, a primeira era a lei de Moisés,
os 5 primeiros livros, a Torá, o Pentateuco, 613 Mitzvah, mas ninguém estava obedecendo isso mais não. Isso virou religião, que matava. Queria nem saber se Deus estava em um novo movimento. Eles não paravam para prestar atenção, queria era matar. Virou judaísmo, é o que Paulo chama a religião dos judeus. Com sua Torá, a lei de Moisés, com 613 mandamentos. Ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a Kenessiã, as Querilá de Deus. Não é igreja, Kenessiã, é Querilá. E como progredia no judaísmo, mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Era isso que Paulo disse que o judaísmo fazia com ele. Fazia eles perseguir as Querilá, as Kenessiã, as congregações, as comunidades que seguiam o Mashiach Yehoshua. Só que depois disso vai virar cruzadas. E as igrejas não dão murro em ponta de faca, não. Como hoje estão cobrando dízimos, né? E dízimo Hebreus 7, 5, Paulo diz que é só para levitas. E por que todo mundo está pagando dízimo? Por que todo mundo está pagando dízimo? Porque igrejas cristãs não dão murro em ponta de faca. Cruzadas era para arrecadar dinheiro. As cruzadas. Igrejas é para arrecadar dinheiro. A forma de arrecadar é com dízimo. Dízimo quem trouxe de volta foi o segundo concílio de Macon, ano 583, pelo Papa de Roma. E as igrejas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostal, adotou e não vai mudar. E eu tenho pregado, é por isso que as divisões de igreja nunca vão cair, nunca vão desaparecer. Elas vão até o lago de fogo, até o trono branco, lago de fogo, com essas divisões, porque isso envolve muito dinheiro. Eu vi alguém fazendo um vídeo sobre cruzada no YouTube, dizendo assim, que quando havia a cruzada, as últimas cruzadas, estavam mostrando que o ideal, pela luta da fé, já havia perdido o sentido. Que sentido? Que ideal? E libertar Jerusalém, para adorar em Jerusalém, sendo que o Mashiach Yehoshua diz que não é nem em Samaria, nessa montanha, nem em Jerusalém que se adorará o Pai. Não vê que era político, movimento político? Você não sabe que hoje, por causa das cruzadas, há um cemitério no Monte das Oliveiras, com 150 mil túmulos. Está todo mundo esperando o Mashiach, vindo do leste, e abrir 150 mil sepulturas. Muitos morreram lá, cruzados, templários, soldados da cruz, morreram nas cruzadas para libertar Jerusalém, estão esperando as sepulturas abrir e ressuscitar. Mas eu pergunto, será que o Mashiach vai ressuscitar os soldados sanguinários da cruz? Será que o Mashiach vai ressuscitar os soldados sanguinários templários? Os soldados sanguinários cruzados? Será que vai haver ressurreição? Porque eu não vi esses cruzados seguir o evangelho de Paulo, não. Então, dizer que nas últimas cruzadas já tinha perdido o ideal pela fé, já tinha perdido o sentido, nunca foi a vontade de Deus, do Criador, do seu Filho Yehoshua, matar. Ele nunca autorizou a matar. Que ideal é esse? Que ideal é esse? Que fé é essa? Da Igreja Católica Romana dos Reis da Europa. Ricardo, Coração do Leão, Rei Felipe, o Barba Ruiva, né? Que ideal é esse? Que fé é essa? Matar, saquear, fazer brutalidade. Teve cruzada até de criança, né? O Papa mesmo não ia para morrer. O Papa só ordenava, né? Só mexia o dedo. Ele mesmo só ficava vendo depois o resultado, né? Então, dá para entender por que houve cruzadas? Por que o cristianismo é uma religião sanguinária? Por que as igrejas cristãs, sua história é história de igrejas sanguinárias? Até os protestantes, Lutero levou 100 mil mortos na Guerra dos Camponeses na Alemanha, era antissemita. Calvino matou milhares
na França, na Inquisição protestante, matou o médico Miguel Severo Zwinglio, também ordenou a matar. Eu sei, aquilo é um tempo da história, mas sabe que haverá o juízo final, a ressurreição do juízo final. E também a reforma, esses reformadores, essas igrejas não parecem, nem chega perto das Keilah, comunidades, né, de judeus, Áquila, Priscila, Apolo, Andrônico Júnior, esses aí que Paulo saúda e fala de suas existências, Kenessian, que é lá na casa de Filemon, Tito, cooperador, Timóteo, cooperador, eles não tinham nada a ver com cristãos. O nome cristão surge depois da morte do imperador Trajano, no ano 116. Nem Flávio José, que estava lá na destruição de Jerusalém, no ano 70, Jerusalém, nem ele menciona cristão, ele nem menciona Yahushua, Mashiach. Ele era fariseu. Mas a partir de Adriano, no ano 116, aí vem os cristãos, o cristianismo. Aí vem Constantino, que vai, o imperador no ano 312, que se converte ao cristianismo, que vai moldar essa religião cristã de acordo com o Império Romano. Ela só vai virar, ele sonhou com a cruz, ela só vai virar a religião da cruz, a religião romana. Ele só vai tirar o emblema, né, insígnia da águia e botar a cruz nos escudos, nos brasões dos soldados. E aí com Constantino vai matar para valer. E aí, Roma papal, a besta foi ferida de morte, sua ferida foi curada aí. Aliás, Roma imperial dos Césares, romanos, os imperadores, sua ferida foi curada, sua ferida foi curada. A ferida de morte foi curada, então surge Roma papal, que vem no estilo do Império Romano, matando, e vem modificando o nome. Então tudo é por causa dessa mudança do nome, que salva, que é Yahushua Mashiach. E Yohanan 4:22, a salvação vem dos Herudins. Quando modificou a Bíblia, as escrituras não podem ser canceladas, inventaram Jesus Cristo, grego, romano, e aí virou essa religião sanguinária. E hoje vemos esse tanto de templos de igrejas católicas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, 50, 70 numa avenida, e não transforma ninguém, como mesquitas do Islã, não transforma, não converte ninguém. A pessoa já está degenerado, vai para uma igreja, vai rodar igual um peão, igual no centro da macumba. Sem falar da pedofilia, do sexo, pecado de adultério, dos crimes, da magia, do roubo, que está reinando dentro das igrejas e ninguém conserta. Não tem conserto. O sistema não tem conserto. Porque as escrituras não podem ser anuladas, canceladas. A salvação está no nome de Yahushua Mashiach, Hebraico, Yod Hei Vav. Como estão tentando sustentar uma coisa que é falsa, o nome Jesus Cristo, aí dá em religião corrupta, religião sanguinária, dá em cristianismo sanguinário. Dá para entender isso que eu estou a pregar nesta hora? Qualquer igreja é obra ruim. Pode ser católica, pode ser da reforma protestante, pode ser pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais. É uma maldição. Que isso aí vem de origem, transliteração do nome hebraico para o grego, ou transliteração do nome grego para romano, para latim. Então não presta as igrejas. Nem os tabernáculos que diz pregar a mensagem de William Branham não presta, estão pregando Jesus. Também está sob maldição se um anjo, Gálatas 1:8, ou alguém pregar evangelho diferente do que eu preguei, considere anátema maldito. E Romanos 10:9 não está escrito, se com tua boca confessar o nome de Jesus, que o nome de Jesus aparece no ano 1524. Paulo lá no ano 50, ele não está pregando Jesus, nem como
hebreu da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, ele nunca pregou Jesus. Shaul nunca ouviu o nome de Jesus, se você quiser saber. Por isso que é obra corrupta, é obra morta, todas as igrejas. E a Bíblia está dizendo, em Apocalipse 18:4, uma voz vem do céu e diz: ó meu povo, sai dela, da mãe das filhas, para não seres cúmplice nos seus pecados e não seja atingido com as pragas que vão atingir a mãe e a filha. Mas você quer ficar aí dentro das igrejas achando que vai ser salvo? Fica. Mas não tem salvação aí não, porque é obra ruim, não salva uma igreja. Eu não estou a pregar a igreja. Estou a pregar o evangelho de Shaul, de Paulo. O evangelho da nova aliança do Mashiach, embora eu creia em toda a Bíblia. E quando olho a história da igreja, eu não vejo nada de machiânicos aí. Nada de Kehilá, de Kenessian. Nada de Shaul, nada de Kefa, de Jacob, nada de Yohanan, nada do Mashiach, nada de Yehoshua. Dentro das igrejas, não tem nada aí não. Por isso que os filhos e filhas do Criador, Deus e Pai, o único Deus e Pai, Jeová, os filhos e filhas do Criador devem sair das igrejas. E quando eu leio a história do cristianismo sanguinário, das igrejas cristãs sanguinárias, eu consigo entender que os filhos e filhas de Deus eram os que estavam dentro do sistema e estavam contra o sistema, como Joana d'Arc, John Wycliffe, John Hus, os anabatistas, os valdenses, os menonitas, né? Eles estavam dentro do cristianismo. Francisco de Assis, Columba, São Patrício, né? Eles estavam dentro do cristianismo sanguinário, igrejas cristãs sanguinárias, mas eles não eram de acordo com as igrejas. Estevão estava fora do judaísmo, e o judaísmo matou a Estevão, como Shaul, Paulo. Mas há um tempo que não tem verdadeira Kehilá, verdadeira comunidade, verdadeira Kenessian, verdadeiras congregações. Está todo mundo dentro do cristianismo católico, todo mundo dentro do cristianismo sanguinário católico, sanguinário protestante. E aí esses que são filhos e filhas do Criador são chamados de rebeldes, heréticos. Eles não concordam com o sistema. E hoje, para terminar, o Criador, Deus e Pai Jeová, seu Filho Yehoshua Mashiach, que Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, envia agora a palavra original. É a oportunidade de salvação. Creia no Pai, Yod-Hei Vav Yehová. Creia no seu Filho, o único mediador e salvador entre Deus, o Pai e os homens. O nome dele é Yehoshua Mashiach. Seja batizado em águas em nome de Yehoshua Mashiach, para o perdão dos seus pecados, para a sua salvação. Porque se com a tua boca, Romanos 10, 9, versículo 9, versículo 10, confessares que Yehoshua Mashiach é Adon, Senhor no grego é Kyrios, no hebreu, aliás, no português Senhor, no hebraico Adon, os hebreus falam Adonai. Adonai quer dizer Senhor meu, como Tomé disse em Yohanan 20, 28, Adonai meu, Hashem, né? Hashem meu, Deus meu, Senhor meu. Se com tua boca confessares que Yehoshua Mashiach, que Yehoshua é o Senhor, no teu coração crê que Jeová, Deus o Pai, o ressuscitou dos mortos, então será salvo. E Deus o Pai, Jeová e seu Filho Yehoshua Mashiach abençoe esta pregação nesta hora. Amém.